Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de resistência dos materiais, né? Nós vimos na última aula que a gente consegue dimensionar uma estrutura, né, a partir das tensões. Mas nós verificamos que quando eu uso as tensões, a única coisa que eu vou ter como característica da estrutura é a área da seção transversal, ok? Eu tenho um carregamento, né? E vou determinar tanto as tensões normais como a de cisalhamento através da área da seção transversal. E eu coloquei até uma situação onde eu tenho essa peça, onde ela é constituída de um aço, né? Ó, ela era constituída de uma madeira e era constituída de uma borracha. Então vocês perceberam que quando eu coloco um esforço, independente sendo da madeira, da borracha ou do aço, as tensões normais e de cisalhamento irão ser a mesma, sendo que eu não levei em consideração nenhuma característica física do material. Vocês percebem na realidade que quando você aplica uma força no aço, as deformações são bem menores do que na madeira. E da madeira é bem menor do que do aço, né? E é bem menor do que da borracha. Ok, pessoal? Então, note que eu tenho que relacionar alguma característica do material, né? Ó. E por isso que a gente vai trabalhar com a aula de hoje, onde a gente vai começar a compreender elasticidade, ok? Basicamente, a elasticidade é a lei de Hooke, né? Muito embora vocês, quando fazem engenharia que pega a disciplina resistência dos materiais, a lei de Hooke é bem mais ampla, ok? Então, a lei de Hooke, pessoal, ela trabalha no regime elástico, ou seja, no intervalo em que o diagrama tensão-deformação desenvolve retilineamente, as tensões são proporcionais às deformações. Pode ser expresso, né, ó, por essa equação aqui. O que é a lei de Hooke, pessoal? A lei de Hooke nada mais é do que esse ensaio aqui, ó. Você pega um corpo de prova, nesse caso vamos dizer que seja um aço, ou pode ser a borracha, ou pode ser a madeira, e você irá aplicar cargas contínuas nesse material. Note que esse corpo de prova, ele tem a área da seção transversal conhecida, ok? Então, automaticamente, você consegue calcular as tensões normais que estão nele. Então, se você consegue calcular as tensões nele, porque já que você tem um carregamento que essa máquina está colocando nesse corpo de prova, você também consegue determinar o que? As deformações. Ou seja, eu tenho esse equipamento aqui, pessoal, que ele capta as deformações que ocorrem. Então, perceba que eu consigo determinar as tensões, já que eu tenho a área da seção transversal do corpo de prova, e eu consigo determinar para aquela tensão uma deformação. E eu vou gerar, pessoal, basicamente esse gráfico aqui, ó. Então, eu vou colocando carga, vou determinando as tensões e, ao mesmo tempo, eu sei as deformações. Beleza? Então, enquanto esse corpo de prova representar uma situação aqui linear, ou seja, uma proporcionalidade, nós estamos trabalhando no regime elástico. Beleza? Então, basicamente é o seguinte, ó, você vai colocando carga e você vai determinando as tensões e, obviamente, para aquelas tensões, as deformações específicas, tá vendo? Ó, que é esse aqui, esse Mi aqui, tá vendo? Ó? Então, quando eu construir esse gráfico, se ele continuar tendo a proporcionalidade, nós estamos trabalhando no regime elástico. Então, pessoal, no regime elástico é bem interessante, porque você fica colocando carga e vai construindo esse gráfico. Quando você retira essa carga, o que é que acontece? Esse ponto vai e volta para a origem, ou seja, aqui é zero. Ou seja, se é zero, ele não tem nenhuma tensão e ele também não tem nenhuma deformação. Então, isso aqui, pessoal, é o regime elástico, beleza? Então, essa tensão vai ser igual a uma proporcionalidade dessa deformação. Tá entendendo? Então, se eu pegar naquele caso anterior que eu falei para vocês, o aço, a madeira e a borracha, os gráficos que eu vou obter para essa situação, eles vão ser do mesmo jeito, linear, mas com inclinações diferentes.
Né? Ó, perceba, pessoal, que quando você trabalhar com um aço que é super rígido, você vai colocando as tensões, essas tensões vão aumentando, mas as deformações vão ficar o que, pessoal? Pequena. Né? Ó, então vocês vão perceber que a inclinação deste gráfico para o aço é muito inclinado, tem uma inclinação muito grande. Ou seja, é uns valores monstruosos. Então, se ele é um valor monstruoso, pessoal, isso aqui nada mais é do que o coeficiente angular. Então, você vai conseguir determinar o coeficiente angular dessa reta de proporcionalidade para o aço. Então, esse coeficiente angular nada mais é do que a gente chama de módulo de elasticidade do material. Perceba que quando eu coloco a madeira, então a madeira eu vou colocando carga, eu vou calculando as tensões, mas as deformações são um pouquinho bem maiores do que do aço. Então vou ter essa proporcionalidade, mas essa reta vai ter uma inclinação pequena, não é uma inclinação grande. Tá entendendo? Então note que da mesma forma se eu colocar a borracha. Quando eu colocar a borracha, professor, quando eu colocar a borracha, uma pequena carga, eu vou ter uma deformação enorme. Então, praticamente, essa reta de proporcionalidade vai ser bem deitada, tá entendendo? Ó? Então, pessoal, esse que é o que? É o coeficiente angular de uma equação linear, tá entendendo? Ele vai representar o módulo de elasticidade daquele material, né? Ó? Então, pessoal, teoria da elasticidade. Então, nós temos um diagrama aqui, ó, que representa a questão da elasticidade do material. Então, perceba que nós, na última slide, nós só analisamos esse trecho aqui, ó, que é o trecho de A até B, aonde eu tenho no diagrama tensão, deformação, uma proporcionalidade. Então, esse termo aqui, pessoal, esse intervalo aqui, nós vamos trabalhar no regime elástico. E nesse outro intervalo, note que essa proporcionalidade ela vai perdendo, o gráfico vai ficando meio doido, tá entendendo? Então, neste caso aqui, nós vamos trabalhar no regime plástico, até ocorrer a ruptura desse material. Então, vamos analisar de forma bem legal esse diagrama tensão-deformação. Isso aqui eu coloquei bem, ó, para um material dúctil, né? O que é um material dúctil? O material dúctil, pessoal, é aquele que tem a capacidade de se deformar plasticamente. Você vai aplicando carga, né? Ó, se essa carga ultrapassar um valor que a gente vai chamar de o limite de proporcionalidade, ou seja, uma tensão cujo valor, um coconésimo acima dele, vocês vão ter vão acabar com a proporcionalidade, vai ter uma certa diferença no gráfico, tá entendendo? Então, até esse ponto aqui, você tem um material elástico. Se você retirar a carga, ele retorna para a posição inicial, ou seja, 0 para a tensão, 0 para a deformação. Mas se você ultrapassar esse limite, pessoal, ele entrar para essa região aqui, ele já está na região plástica. Ah, professor, então se eu retirar a carga, se você retirar a carga, pronto, nesse ponto C, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar na mesma inclinação da reta no regime elástico. Então ele retorna para cá, ó. Ou seja, ele não vai ter nenhuma tensão, mas ele vai ter uma deformação residual, ou seja, ele não vai voltar para a situação inicial, nem de forma, nem de tensão. Ok, pessoal? Vocês basicamente vão trabalhar na questão apenas na região de elasticidade, na plasticidade não, né? Ó, isso aí já fica lá para a engenharia. Mas professor, então se eu sei, né, ó, qual é o limite da elasticidade daquele material, eu só posso trabalhar naquela região. Exatamente. Obviamente que você não vai trabalhar muito longe dessa tensão de escoamento, porque senão você vai superdimensionar a estrutura. Né? É isso que a gente vai relacionar agora nos próximos slides, resolvendo exercícios já de dimensionamento, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Então, se eu tiver nessa região de A até B, onde eu tenho uma proporcionalidade do gráfico de tensão e deformação, eu estou trabalhando no regime elástico, que é o que? A lei de Hooke. Então, eu estou utilizando essas relações. As tensões vai ser igual
a uma condição de proporcionalidade, ou seja, o módulo, o coeficiente angular do gráfico, né, vezes essa deformação específica. Mas o que vem a ser deformação específica? Pessoal, a deformação específica é a distribuição da deformação pelo vão, ok? Então imagina aqui, ó, eu tenho essa barra aqui, ó, CB. No valor inicial ela tem o que? Tem L, tá vendo? Ó? Beleza? E depois, quando você coloca um carregamento, essa barra ela vai se deformar de um delta aqui, ó. Presta atenção, um delta aqui, ó. Tá entendendo? Então, o que é essa deformação específica? Eu vou pegar esse delta, que é nada mais nada menos que o que, pessoal? O L final, ou seja, quando eu aplico a carga, eu vou ter um comprimento final e vou diminuir do inicial, o L inicial, que é esse aqui que não tem carga nenhuma. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Ao delta, a deformação. E vou dividir por L. Tá entendendo? Por quê, pessoal? Porque se você for verificar, nessa situação aqui, ó, a deformação, ela não é igual para todo ponto. Não é igual. Ou seja, vai ter ponto que não vai se deformar. Por exemplo, aqui em B, ó. Essa peça, ela está segura, está engastada. Essa simbologia que a gente usa na engenharia é engastada. Esse ponto B ele não vai sair daqui de forma alguma. Tá entendendo? Então, se você aplica uma força P... O que é que vai acontecer com B? Ele vai estar no mesmo canto, tá entendendo? Não vai sair, porque esse engaste não permite. Já o C não, preste atenção. Quando você aplica um carregamento P, esse C ele vai descer aqui, ó, desse valor o que, pessoal? Delta. Ah, professor, estou entendendo. A peça é única. Quando eu aplico uma força, vai ter cantos que, devido à sua restrição de vinculação, ou seja, aqui é um engaste, ele não pode deslocar de forma alguma linearmente, ele não vai nem subir nem descer, vai ficar paradinho aqui, então a deformação dele é zero. E já aqui em C, a deformação é o que? É delta, ok? Pessoal, e se eu pegasse um ponto, marcasse um ponto aqui na metade dessa barra aqui, ó? Quando eu aplicar essa força... Tá entendendo aqui? O que é que vai acontecer com esse ponto? Ele vai se deformar? Ah, professor, estou analisando o seguinte. Se aqui é zero, não tem deformação em B, é zero. Se a deformação aqui é delta, e se esse material, ele for um material uniforme, não variando as suas características, nem físicas, nem geométricas, esse ponto médio que o senhor colocou aqui, ele vai se deformar de delta sobre 2. Exatamente, pessoal. Então você tem várias deformações atuando de forma proporcional, atuando na barra. Então, para evitar essa variação da deformação, eu crio a deformação específica. Eu peço a deformação que toda aquela peça sofreu e vou dividir por L. Tá entendendo, pessoal? Então, isso é minha deformação específica, né? Quando eu determino nesse gráfico, eu tenho essa proporcionalidade, ou seja, o coeficiente angular desta curva, como sendo que a rigidez, né, ó, que é o módulo de elasticidade daquele material. E perceba que quando eu falei para vocês que cada material tem um comportamento diferente, né, ó. Então, isso aqui é uma representação bem simples de um material dúctil, mas nós não vamos trabalhar com esse trecho aqui, ó, B, C, D, isso aqui ele já está no regime plástico. Ah, professor, isso aqui a gente não considera? Considera sim, né? Depende da forma como vocês irão dimensionar. Mas vocês não vão dimensionar nada que vá utilizar o estado limite útil. Que lá na engenharia nós temos duas formas de dimensionar. Ou utilizando o estado limite de utilização, que é o que? Você pega essa tensão, né, o que nós vamos chamar de tensão de escoamento, ou tensão de proporcionalidade, que você vai pegar o ponto onde não vai ter mais a proporcionalidade. Note que isso aqui começou a se abaular, tá entendendo? Ó, não vinha proporcional, quando chegou em B começou a encurvar. Então você vai pegar essa tensão aqui, ó, e vai dividir ela pelo coeficiente de segurança. Então isso aqui é o estado limite de utilização. Mas, como o pessoal percebeu que você estava perdendo dinheiro, porque a gente poderia aproximar mais, né, ó, desse
dessa tensão de proporcionalidade, pessoal, porque perceba aqui que aqui, ó, você tem esse comportamento, mas a estrutura, a peça não perdeu a resistência completa. Ainda tem muita resistência aqui, ó, até chegar a essa tensão de ruptura. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar para a tensão última aqui, ó, tá entendendo? E vamos dividir por um coeficiente de segurança que vai aproximar bem mais daqui, tá entendendo? Ó, pode até entrar nessa região, que é quando você dimensiona pelo estado limite último, tá entendendo? Ó, note que tem de utilização, é quando você se aproxima aqui de ΔP, utilizando o sigma P, utilizando ele, e eu tenho de último, que é você utilizando esse de ruptura, essa tensão de ruptura, e divide por um fator que vem para cá, que vai ficar bem mais próximo dessa tensão de escoamento aqui, de proporcionalidade. Beleza, pessoal? Então são esses dois tipos que a gente trabalha. Para vocês, não, a gente vai trabalhar nesse regime aqui elástico, então só vamos utilizar essa tensão de proporcionalidade. Beleza? Ok. Então vamos trabalhar com a situação que a gente teve lá, ó. Nós temos aqui 3 materiais diferentes, né, ó. Nós trabalhamos com aço doce, né? O que é aço doce? Ah, professor, é aquele que coloca açúcar, não é não. O aço doce é aquele que tem um baixo teor de carbono, né? É um aço com baixo carbono, né? Ó, nós temos o Tecnil, que é um tipo de poliéster, né? Não sei se vocês conhecem, e tem uma borracha. E nós fizemos a análise, né, lá no experimental, naquela maquinazinha que a gente trabalhou anteriormente, né, ó, e colocamos aqui o aço doce, o Tecnil e a borracha. E criamos o gráfico de proporcionalidade. Vamos colocando carga e vamos calculando o que? A tensão e vamos calculando a deformação específica. Beleza? Note que os corpos de prova são todos iguais, né? Ó, em geometria, né? A área, o tamanho, mas são de características físicas diferentes. Um é de aço, outro de Tecnil e outro de borracha. Quando a gente constrói esses gráficos, pessoal, vocês vão ver que os materiais que têm um coeficiente, né, um modo de elasticidade maiores, você tem a representação desta reta muito em pé. Quando você tem uma situação mediana, aí já começa aí a ter um decaimento menor. E quando você tem um coeficiente aqui, ó, com um modo de elasticidade pequeno, você tem basicamente essa reta aqui quase estando na horizontal. Beleza? E esses ângulos aqui, que é o coeficiente angular, pessoal, a inclinação da reta, são exatamente o módulo de elasticidade. Aqui eu tenho o módulo de elasticidade do aço, né, ó, eu tenho o modo de elasticidade do Tecnil e tenho o modo de elasticidade da borracha, né, pessoal? Então isso aqui é o que a gente chama de módulo de elasticidade ou módulo de Young, né, ó, que também é o termo que a gente usa para esse E aqui. Então esse E é bastante importante na questão da resistência. Note que a gente só está trabalhando com a área da seção transversal, mas com materiais diferentes isso não adiantava muito. Então eu tenho que ter uma característica do material. Então primeiro que a gente vai trabalhar é um módulo de elasticidade, né, ó, que é definido como sendo a tensão imaginária ideal, né, e medida em quilo por centímetro quadrado, que na tração seria capaz de duplicar o comprimento da peça, né? Então isso aqui é uma ideologia meio complicada, porque se você vai duplicar o comprimento da peça, você vai sair do regime elástico. Então é melhor a gente trabalhar com a questão da proporcionalidade. Esse termo aqui eu até não aceito, mas vamos para frente, né? Então geometricamente esse módulo de elasticidade representa o coeficiente linear da reta de proporcionalidade do material. Tá entendendo? Então no ensaio eu tenho os 3 materiais diferentes e vocês obtiveram 3 retas diferentes. As mais inclinadas vocês têm o que? O modo de elasticidade maiores. As menos inclinadas você tem o modo de elasticidade
menor. Então você já consegue perceber que o aço ele tem um modo de elasticidade bastante grande, porque você precisa ter um esforço grande para ter uma certa deformação dele. Já o Tecnil vai diminuindo e a borracha, professor, com a mão eu consigo obter uma deformação. Então você já tem essa relação. Então a gente já começa a ter alguma noção, pessoal, com relação às características físicas do material. Então nós já temos a área da seção transversal como parâmetro geométrico para dimensionamento, já que a gente irá se preocupar com as tensões tanto de normais como de cisalhamento. Então a primeira formulação que a gente colocou para tensões normais e tensões de cisalhamento foi utilizando a área da seção transversal, né? E nós percebemos também que vamos precisar também de algumas características físicas. E a primeira dela, que é no ensaio de construção do gráfico tensão deformação específica, que é o módulo de elasticidade, beleza? Que é esse caso aqui. Então nós já temos situações bem simples para eu colocar para vocês algumas aplicações que a gente vai trabalhar, beleza? Aí aqui eu tenho alguns casos de valores do modo de elasticidade que vocês poderão trabalhar. Aqui eu tenho o aço, né, que tem um modo de elasticidade de 210 gigapascal. Isso aqui está em quilo por centímetro quadrado, né, mas é 210 gigapascal. Eu tenho o ferro fundido, né, que é 1 gigapascal, sendo que o ferro fundido, pessoal, ele não entra nessa situação aqui do gráfico das deformações para materiais dúctil. O ferro fundido, ele é um material frágil. Professor, o que é ferro fundido? O ferro fundido é constituído por uma grande porcentagem de carbono. Aço, pessoal, é uma liga ferro-carbono. Quando a porcentagem de carbono é inferior a 2%, você tem o quê? Aço. Acima de 2%, você tem o quê? Ferro fundido. Então, o ferro fundido, pessoal, ele não tem capacidade de se deformar plasticamente. É um material que eu posso utilizar como elemento estrutural? Pode, mas você tem que ter um controle muito rápido, muito preciso com relação às suas deformações, porque ele não se deforma plasticamente. Quando eu vou construir o gráfico dele aqui, ó, pessoal, ele só chega aqui em B. Quando você começa a aumentar a carga, que ele entra aqui no regime plástico, ele já, se rompe. E ele se rompe sem avisar. Este é o problema. Você constrói uma estrutura toda ela em ferro fundido, aí ela começa a se deformar, e você olha assim, não, está perfeita, daqui a pouco ela quebra. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade de avisar, tá entendendo? Se a estrutura de ferro fundido e ele está lá sofrendo, ele não avisa. Já quando você coloca um aço dúctil, o que acontece? Ele fica avisando, ei, olha aqui, eu estou me deformando demais, presta atenção. E ele vai suportar. Tá entendendo? Então essa é a diferença. Quando você coloca um ferro fundido para determinar o gráfico aqui, ó, ele começa a se deformar, tranquilo, igual ao aço. Quando chega aqui que você ultrapassa essa tensão de plastificação, que começa a ter escoamento do material, ele se rompe. Tá entendendo? Então essa é a diferença do material dúctil para o material frágil. O material dúctil ele tem um comportamento na plastificação. Já o material frágil ele não aceita, ele se rompe sem avisar. Esse é o grande problema de você fazer estrutura com ferro fundido. Pessoal, essa questão de ferro fundido e aço, isso já não tem muito tempo não. Antigamente as companhias siderúrgicas que faziam manipulação de aço, que eles achavam que era aço, mas a tecnologia de você descrever o comportamento daquele aço que você está produzindo em sendo aço ou ferro fundido, isso é uma tecnologia muito recente. Hoje vocês podem confiar de forma
segura com relação ao material que está saindo de uma siderúrgica. Antigamente eles não tinham. Tá entendendo? Ele dizia que era aço, mas quando olhava assim, o bicho tinha um alto teor de carbono, porque eles não tinham tecnologia para retirar esse carbono, e estavam trabalhando com ferro fundido dizendo que era aço. Então tem muitos casos de rupturas de estrutura metálica que os cabas não tinham confiança exatamente por isso. Né? Então ocorria uma ruptura de forma assim abrupta, sem avisar. O aço ele tem uma vantagem porque ele vai avisando, ele vai se deformando, né? Então os perfis irá ter uma certa instabilidade nas mesas, nas almas, e você começa, ei, rapaz, isso aqui tá feio, vamos escorar isso aqui, vamos melhorar essa situação, porque tá tendo umas deformações excessivas. E com segurança, não vai cair, tá entendendo? Já com o ferro fundido, não. Então, o gráfico que representa os materiais dúctil, você só vai analisar aqui na parte elástica. Então, só vai ter essa curva, né? E quando chega aqui, ela se rompe. Ah, professor, quer dizer que a gente não vai utilizar o ferro fundido em situação nenhuma? Usa sim. Na indústria automobilística, a grande maioria da carcaça do motor é feita de ferro fundido. Né? E ele tem uma vantagem muito grande, que é a questão do quê? Dele poder ser fundido, ou seja, você faz a carcaça, a forma da carcaça do motor, enche de ferro fundido e sai lá tudo bem bonitinho. A vantagem dele com relação ao aço. Né? Do concreto. Concreto varia de quê? De 20, né, gigapascal até 40 gigapascal. Beleza? Alvenaria e tijolo. Então está aqui o valor do modo de elasticidade quando você trabalhar com alvenaria de tijolo, tá entendendo? Madeira de pinho, né? Note, pessoal, que eu tenho essa simbologia aqui, paralelo às fibras e perpendicular às fibras. Então eu tenho dois modos de elasticidade para duas posições diferentes. Pessoal, madeira, né? Diferentemente do que a gente vem trabalhando aqui, madeira não é um material isotrópico. Professor, o que é material isotrópico? Material isotrópico, pessoal, é quando independe a direção de que você está jogando os esforços, mas as características físicas são a mesma. Por exemplo, o aço. O aço, ele é um material isotrópico. Então, quando você traciona o aço, pessoal, traciona o aço, você vai obter uma deformação tal. Se você utilizar esse mesmo esforço, agora comprimindo o aço, você vai obter a mesma deformação, sempre com sentido contrário. Na tração, ele tende a se expandir, e na compressão, ele tende a se retrair, tá entendendo? Mas as deformações são iguais. Então, independente da situação, o aço tem, da direção dos esforços, os aços têm as mesmas características físicas. Né? O ferro fundido do mesmo jeito. Lembrando que o ferro fundido ele apenas não aceita a questão da plasticidade, porque ele é um material frágil. Né? O aço é dúctil. Né? Você consegue manipular, ele consegue se deformar. É tanto, pessoal, que os perfis metálicos de aço, né, tanto perfis laminados como soldados, eles são criados num processo de quê, pessoal? De deformações permanentes. Então, o aço passa por um rolo, né, um laminador, que vai formar aquele perfil. Então, já em ele ter essa capacidade de se deformar, mesmo estando a quente, já diz que ele é um material dúctil. Já o ferro fundido não. A forma que você tem de obter uma peça em ferro fundido é apenas o que? Fundição. Por isso não, ferro fundido. Beleza? Então se faz a forma e coloca o líquido, né? o aço em líquido, ele se funde e cria o ferro fundido. Então a resistência dele, comparando, é bem menor do que a do aço. Beleza? Concreto. Ah, professor, o concreto não é isotrópico, não. Não é isotrópico. Por quê? Porque o concreto ele tem uma excelente resistência à compressão. Mas quando é tração, pessoal, ele não tem resistência nenhuma. Um exemplo, pega um giz, né, aquele giz de antigamente dos quadros na escola. Então você pega aquele giz e tenta comprimir ele com os dedos.
Ah, professor, realmente ele tem uma resistência, não vou dizer que seja bom resistente. Vai ter caso aqui que você vai ter que armar esse concreto para ele suportar a compressão, né? Ó, mas ele tem uma boa resistência à compressão. Agora pega esse mesmo giz e tracione, pessoal. E, professor, quando eu pego ele que traciona, ele quebra com facilidade. Então, note que a compressão, ele tem uma certa resistência, né? E já na tração é completamente diferente. Então, ele não é um material isotrópico, é um material ortotrópico. Na madeira, pessoal, aí vocês mesmo têm essa noção. Quando vocês colocam a madeira e botam a resistência dela paralela às fibras, né? Ó, então você tem uma ótima resistência. Mas quando vocês colocam perpendicular a ela, aí, pessoal, lascou-se, né? A resistência vai lá para baixo, né? É tanto que tem casos de madeira que vocês, aquelas fórmicas, né? Você tem várias placas de madeira e vocês colocam a direção da fibra sempre perpendicular. Você coloca uma direção, aí passa a cola, bota outra placa na perpendicular. Bota a cola, bota outra na perpendicular, para você garantir essa isotropicidade na madeira. Mas é um material que vocês têm que ver com relação às fibras, né? É tanto que peças estruturais de madeiras, elas só podem ser se for paralelas às fibras. E mesmo assim, elas admitem uma certa inclinação dessas fibras. Ou seja, as fibras têm que estar até, eu acho que é 5 graus, paralelo ao eixo da peça que você está confeccionando de madeira. Madeira é um negócio um pouquinho complicado para a gente trabalhar. Ok? Pronto, pessoal. Então, com isso, nós vamos começar a trabalhar com os esforços, vou até voltar lá, que a gente relacionou na questão de resistência dos materiais. Está aqui, ó. Então, os tipos de esforços. Basicamente, vocês vão trabalhar com esses 4 tipos de esforços. Os esforços normais, né, que é o caso que nós vamos começar hoje. Nós temos também os esforços cortantes, né, ó, que aqui eu coloquei até que a Kelly tinha, agora está faltando no normal, mas você tem várias peças e a flexão, né, que é o caso de viga, né, que é o momento fletor, e o torsor. O torsor é esse aqui, pessoal, né? Professor, a gente não usa torsor não. Vocês usam muito torsor, principalmente na parte de mecanização, tá entendendo? Ou seja, o eixo de transmissão de um trator ou é sempre sujeito à torção, né? Então você pode ver um eixo saindo do motor e levando lá para os pneus traseiros, é um eixo que sofre um processo de torção e é interessante a gente trabalhar. Então, primeiro que a gente vai trabalhar são esforços normais, beleza? E sempre trabalhando também o que? No regime elástico. Ou seja, vou pegar aqui a lei de Hooke, né? Ó, a deformação, a tensão normal vai ser igual ao modo de elasticidade vezes a deformação específica. Perceba que essa deformação específica, pessoal, nós já definimos como sendo a deformação por L. Perceba que a deformação tem a mesma unidade de L, tá entendendo? Então isso aqui não tem dimensão, tá entendendo? Não tem dimensão, né? E pessoal, deformação específica, o senhor pegou a deformação, que é, vamos dizer, L em análise dimensional, metro, milímetros, micrômetros, tá entendendo? E dividiu pelo vão, que é da mesma unidade, tá entendendo? Então isso aqui não tem dimensão. Então perceba que o modo de elasticidade, pessoal, tem a mesma dimensão da tensão normal. Ou seja, vai ser o quê? Em Pascal. Newton por metro quadrado. Né? Ó. Ok? Então vamos lá. A tensão é igual ao P, que a gente estava aplicando no corpo lá de prova, dividido pela área. Que vai ser igual ao E, que eu vou manter, ó, igual à deformação específica. Ou seja, delta L, né? Ó. Delta minúsculo L. Então, quando você tira o delta aqui, pessoal, você já consegue perceber e você já consegue calcular uma deformação proveniente de um esforço normal. O delta vai ser igual ao que, pessoal? O P vai multiplicar por L, que vai passar, ó, multiplicando, e o EA vai passar dividindo. Então, note, pessoal, que vocês já têm uma relação da deformação, né, ó, com relação ao carregamento.
que é o que? P. Então você já sabe quanto vai ter a deformação em relação ao P. E perceba também, pessoal, que vocês vão ter aí uma certa rigidez, né? Vocês já vão perceber a rigidez. Não estou entendendo, professor. Ó, deformação é igual ao carregamento vezes L dividido por EA. O L, que é uma característica geométrica, o L é o tamanho do vão, tá entendendo? Então a característica geométrica está no numerador. O EA é uma característica física, que é o E o A geométrica. Está onde, pessoal? No denominador. Então, por ele estar no denominador, significa dizer que o que, pessoal? Que a deformação é inversamente proporcional ao E e o A. Ou seja, se eu tiver um modo de elasticidade muito grande, né, eu vou obter o que? Uma deformação pequena. Então, o que isso quer dizer? Ah, professor, quer dizer o seguinte, eu tenho a possibilidade de utilizar aqui aço, eu tenho a possibilidade de usar tecnil e eu tenho a possibilidade de usar a borracha. Então, quanto maior for o meu modo de elasticidade, menor vai ser a minha deformação. Ok? Então, se eu colocar aqui um aço, vai ser menor. Se eu colocar o tecnil, vai ser maior, porque o tecnil é menos rígido que o aço. Beleza? A mesma forma é a área da seção transversal. E a gente já viu isso. Ou seja, quando eu aumento a área da seção transversal, o que acontece com a deformação? Ela diminui. Ou seja, quando você aumenta a área, diminui a deformação. Então, isso aqui é o que, pessoal? Inversamente proporcional. Tudo que estiver no denominador é inversamente proporcional. Já esse L aqui, ó, ele está onde? No numerador. Então, ele é o que? Diretamente proporcional. Ou seja, se eu aumentar esse tamanho de L, o que é que eu vou aumentar também? A deformação. Pessoal, isso aqui é muito interessante, porque a partir do momento que você consegue perceber matematicamente o que está no denominador é inversamente proporcional, o que está no numerador é diretamente proporcional, você já começa a ter uma noção aonde você tem a relação entre o carregamento e a deformação que você vai obter. E esse L sobre A são características físicas e geométricas. É característica física, depende do material. LA é característica geométrica, independe do material. Você pode construir esse corpo de prova como um aço, você pode construir como sendo madeira, como um tecnil, como borracha, seja lá como for. Entendido, pessoal? Então, basicamente, essa é a relação que a gente tem com relação aos esforços normais. Ok? Então, eu coloquei aqui, pessoal, uma aula, né, ó, que eu vou destrinchar ela todinha, um exemplo, né? Ficou horrível, eu vou tentar melhorar isso aqui. E como essa aula já está muito longa, vamos voltar na próxima aula para a gente resolver esse exercício bem simples, né? Eu vou tentar ser o mais didático possível, de forma que vocês compreendam o que a gente viu até agora. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima aula.